produção de etanol em Mato Grosso aumentou 384% nos últimos 10 anos. Mato Grosso deverá produzir 4,6 bilhões de litros de etanol na safra 2022-2023. A previsão para essa próxima safra representa 500 milhões de litros a mais do que os produzidos na safra anterior. Hoje, o estado já é o maior produtor de etanol de milho do país e o terceiro no ranking geral, quando se soma a produção de cana. Somente no ano passado, o setor gerou cerca de 170 mil empregos. De acordo com o Sindalco, a produção de combustível por meio do milho impulsionou essa disparada nos últimos anos. Sobre esses e outros assuntos, vamos conversar no Nossa República dessa semana com Laís Sparvoli, diretora executiva do Sindalco Mato Grosso. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por sua participação aqui no Nossa República. Muito obrigada, Mauro, pelo convite. É um prazer poder falar sobre esse setor que está agregando tanto para Mato Grosso e crescendo tanto nos últimos anos. É verdade, essa coisa do biodiesel, essa coisa da produção do etanol de milho, deu uma virada e está impulsionando um setor super importante que é o da agroindústria. Como é que você vê essa trajetória da produção de álcool, do etanol de milho? Qual é a perspectiva para Mato Grosso, fora esses números fantásticos que a gente acabou de falar, sob o ponto de vista de novas plantas, de novos investimentos nessa área? Olha, Mauro, é muito interessante falar desse setor pelo seguinte: eu gosto sempre de voltar um pouquinho no tempo e falar sobre o crescimento da produção agrícola. Porque sem o crescimento da produção agrícola de milho em Mato Grosso, nós não conseguiríamos desenvolver tanto essa indústria quanto nós conseguimos. Então, é importante falar que 10 anos atrás, nós não falávamos de uma safrinha tão produtiva de milho como nós temos hoje. As novas tecnologias de produção agrícolas nos permitiram um crescimento muito significativo na produção de milho e essa safra que a gente vê em Mato Grosso, né, a produção de soja, de milho, às vezes nós temos áreas que produzem até 3 safras no mesmo ano. Isso possibilitou um aumento da tecnologia no estado. O que a indústria percebeu? Que ela poderia investir em Mato Grosso e trazer o etanol de milho para cá e isso ser significativo para o estado. Então, em 2013, nós começamos a notar algumas expansões de etanol de milho em Mato Grosso. A partir de 2017, esses investimentos foram mais significativos, nós tivemos um aumento grande da produção e a partir de 2020, safra 2021, nós verificamos que a produção de etanol de milho ela passou a ser maior do que a produção de etanol de cana. Hoje nós já temos em Mato Grosso, para cada litro de etanol de cana produzido, 3 litros de etanol de milho produzidos. Então, isso realmente mudou a perspectiva do estado, da produção no estado. Agora, só para a gente entender, o custo da produção de cana em relação ao custo da produção do etanol de milho. Por que é tão vantajoso o milho? Por conta do excesso de produção? Ou não é vantajoso? O etanol de milho é mais caro que o de cana? Como que é essa relação? Essa relação de custo ela é muito diferente, tá, Mauro? É muito difícil a gente fazer essa comparação de etanol de cana com etanol de milho, porque são matérias-primas diferentes e os resultados depois são diferentes também, tá? Só para te dar um exemplo, quando eu falo de etanol de cana, eu tenho como produto final, né, na indústria o etanol, o açúcar, que eu posso escolher, né, se eu produzo açúcar ou etanol. Eu tenho uma cogeração de energia que, em muitos casos, eu tenho uma energia excedente na produção da minha indústria. Então, eu devolvo para o sistema essa energia excedente. Num cenário que nós tivemos esse ano passado, por exemplo, de escassez de energia, o setor auxiliou muito nesse fornecimento de energia, né? Nós temos também a vinhaça da cana,
que ela é utilizada para fertirrigação. E hoje, é interessante também nós falarmos disso, que nós temos novos investimentos sendo feitos em Mato Grosso. Nós vamos ter um investimento aqui pioneiro em Nova Olímpia do biogás em biometano. Então, eu implemento um biodigestor na minha empresa, na minha indústria. Esse biodigestor vai utilizar essa vinhaça, que é um subproduto da produção de etanol, para produzir biogás e biometano. Com esse biogás eu vou produzir mais energia, ou eu posso purificar esse biogás e produzir um biometano que eu posso utilizar para abastecer meus veículos pesados. Então, eu troco o gás natural por biometano. Então, eu transformo essa energia em uma energia mais limpa para movimentar meus veículos pesados, que hoje em dia são ou abastecidos com gás natural ou com diesel. Como do jeito que você fala, a gente percebe que a cana acaba produzindo subprodutos e uma cadeia de produtos que acabam sendo economicamente mais interessantes. Ou não. Não. Eu queria entender como que no etanol de milho não tem esse mesmo aproveitamento? Ou parecido. Não, mas a gente tem outros subprodutos. Falando do etanol de milho, e isso é muito interessante de demonstrar aqui, porque nós temos uma agregação de valor da cadeia de milho. Antigamente, em Mato Grosso, antes de eu ter essa indústria em Mato Grosso, eu produzia o milho e exportava o milho ou para outros estados industrializarem ou para outros países produzirem, por exemplo, ração animal. Hoje em dia, eu transformo o meu milho em etanol, em DDG e em óleo vegetal. O que é esse DDG? Importante a gente mencionar. Quando eu processo o milho, eu tenho um farelo de milho no processo, como um subproduto, que a gente nem gosta de chamar de subproduto, mas é um outro produto além do etanol, que ele é extremamente proteico e eu posso utilizá-lo para alimentação animal. Então, eu utilizo ele para produção de proteína animal, pode ser carne bovina, carne de aves, carne suína. Eu até utilizo hoje para produzir de rações PET também. Então, essa é a agregação de valor que eu estou gerando no sistema. Se eu fosse exportar, por exemplo, milho hoje, cereal, eu vendo o milho por R$ 1.200 a tonelada, em torno disso. Se eu fizer a soma desse etanol, DDG, o óleo vegetal e a energia também que a indústria de etanol de milho produz e exporta para o sistema, eu tenho um valor de R$ 1.800 na mesma tonelada de milho. Então, é uma agregação de valor de 54% do meu produto. Por isso que compensa, por isso que vale a pena. As cadeias, elas são diferentes. Só uma outra questão. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade, cana ou milho? Ou os dois têm Os dois são maravilhosos, Mauro. Se nós pensarmos que nós estamos tirando gasolina do ambiente, né? Parando de usar combustível fóssil, diminuindo o combustível fóssil e substituindo o combustível fóssil por etanol, que é uma energia limpa, ela é extremamente proveitosa. Como eu estava te dizendo, na cana eu tenho o fechamento do ciclo. Então, eu tirei a cana do campo, eu processei essa cana e eu voltei com ela para o campo com o fertilizante, por exemplo, que é um subproduto do meu processo. No caso do milho, eu faço tudo isso, eu gero proteína animal com o DDG e eu utilizo para a produção da energia. Eu não tenho o bagaço que é o que eu tenho na cana para produzir energia, mas eu utilizo para a produção de energia a biomassa, que também é limpa. Então, eu também estou tirando eucalipto, por exemplo, plantado, sustentável. Estou utilizando esse eucalipto para a produção de energia e eu estou produzindo mais eucalipto para garantir esse abastecimento. Então, eu tenho uma pegada aí de carbono muito inferior a uma pegada de combustível fóssil, né? Não dá nem para comparar uma coisa com a outra. Recentemente, um estudo bancado pela ProSoja mostrou que a produção de soja e milho no estado acaba
gerando crédito de carbono, né, por conta do sistema de plantio, etc., a história do plantio direto. Você sabe avaliar como que essa questão? Porque, veja, você falou dos benefícios ambientais do uso do milho e da cana-de-açúcar na produção de combustível, na produção de ração, etc., acaba que a gente começa a estabelecer uma indústria verde em Mato Grosso, né? Uma produção agrícola também ambientalmente sustentável, me parece, e, de outro lado, uma produção que tem essa característica de produzir produtos com essa visão de ser um produto verde. Isso agrega também um valor internacional, me parece, bastante interessante, pelo menos é o que se depreende do discurso do mercado internacional. Aliás, você entende bem disso, e eu queria saber, Laís, como é que o mundo lá fora vê essa produção. Eu não estou falando do ponto de vista dos nossos concorrentes, mas de quem compra esses produtos. Nós conseguimos exportar em algum momento produtos derivados do milho e da cana para mercados internacionais. Mato Grosso consegue trabalhar isso como as commodities, como é o caso da soja e do milho in natura. Certo, vamos lá. Quando eu falo exclusivamente da produção agrícola, é importante mencionar essa diferença de tecnologia do Brasil em comparação com o restante do mundo. Então, por que a ProSoja, por exemplo, mostra que a pegada de carbono da produção de soja e milho brasileira é diferente do restante do mundo? Porque nós produzimos, como eu mencionei, 2 safras numa mesma área no mesmo ano. Então, eu consigo produzir soja e milho na mesma área no mesmo ano safra. Então, a safrinha de milho e o plantio direto proporcionaram isso, né? Eu tenho uma utilização inferior de fertilizantes por essa combinação de produção, e eu tenho uma quantidade inferior de combustível fóssil sendo utilizado, porque eu diminuo a quantidade de... Como é que eu vou te dizer para ficar mais fácil? De manejo que eu faço nesse solo. Então, plantio direto me proporciona isso. Eu não tenho aquela revolvimento do solo que era feito antigamente, tá? Na produção agrícola. Então, esse aumento de tecnologia nos proporcionou isso, e nós somos grandes exportadores de soja e de milho, realmente por causa, não só por causa da nossa pegada de carbono diferenciada, tá? Mas por causa desse aumento de tecnologia que nós temos. Quando eu falo de exportação de Mato Grosso, no que diz respeito a etanol e açúcar, tá? Que você me perguntou, eu tenho um pequeno porém. Primeiro que o Brasil hoje exporta sim etanol, exporta sim açúcar, mas essa exportação ela costuma sair de São Paulo, por São Paulo ainda ser o maior produtor de etanol e açúcar do país, tá? Além disso, nós temos uma facilidade logística, no caso de São Paulo já estar ali no porto, né? O produto mato-grossense, ele teria que sair de Mato Grosso, ir até São Paulo, então esse custo logístico acaba influenciando um pouco, né? Então, nós temos uma vocação muito grande em Mato Grosso em exportar o nosso produto para o nosso próprio país. Então, nós fornecemos etanol para o norte e para o nordeste, por exemplo, o que nos facilita uma redução de importação desse etanol na entre-safra da cana, tá? Isso é muito legal de mencionar também, Mauro, porque no caso do etanol de milho, eu consigo ter uma produção estável durante todo o ano. Então, mesmo quando eu estou na entre-safra de Evita cana... oscilações de preço, essas coisas. Oscilações de preço e desabastecimento do mercado, né? Porque nós vimos, por exemplo, no ano passado, uma queda muito grande da produção de cana-de-açúcar na região centro-sul, pela geada, pela seca, e o Brasil teve que importar etanol de milho dos Estados Unidos para garantir um pouco o abastecimento. Esse ano a gente já vê que nós não vamos precisar dessa importação, porque a produção de cana na região centro-sul já vai melhorar,
tá? E o etanol de milho crescendo cada vez mais, principalmente em Mato Grosso, nos garante esse fornecimento durante todo o ano. Então, eu posso armazenar milho, coisa que eu não posso fazer com a cana, né? Eu corto a cana, eu já tenho que entrar no processo de industrialização dela. No caso do milho, eu consigo armazenar ele por um tempo maior, o que me garante uma produção de etanol de milho durante todo o ano, e não só durante a safra. Laís, a gente vai para um pequeno intervalo para ajustar aqui a nossa programação. E já voltamos, e a gente vai falar sobre o resultado socioeconômico dessa produção de etanol de milho e da produção do etanol de cana também em Mato Grosso, essa geração de emprego, a perspectiva de geração de impostos também, já que essa produção não é exportada como commodities, ela fica dentro do Brasil. Voltamos já. Você não saia daí, que a gente conversa daqui a pouquinho, avança nesse assunto, que é super interessante e é uma das coisas mais inovadoras que tem acontecido em Mato Grosso, que é a agroindustrialização do nosso estado em setores bastante estratégicos. A gente volta já.